De hoje é segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. A gente está abrindo essa semana, depois da Semana Santa, depois da Páscoa. Feliz Páscoa a todos. Você sabe que pode desejar por 8 dias Feliz Páscoa aí. É o tempo que a Igreja Católica celebra, né, o que ela chama de a 8ª de Páscoa aí, pela ressurreição de Jesus Cristo. É muito bom encontrar você nessa segunda-feira, acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Programa de hoje, 100 dias do governo Lula. Quem está aqui comigo é o presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo, para poder fazer uma análise sobre esses 100 primeiros dias do governo Lula. Está convidado também, a gente está aguardando aqui a chegada do vereador Carlão Pelo Bem, ele que é um vereador da base bolsonarista ali, faz a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o PT, para debater também aqui sobre os 100 dias do governo Lula. Para a gente começar, vamos começar aí como é que foi a posse. Na verdade, a gente tem um registro, uma declaração feita pelo nosso Diego Lima, da posse do Pablo Gouveia, né, num cargo federal aqui na Paraíba, o novo superintendente da pesca aqui na Paraíba, Pablo Gouveia, filho do saudoso Rômulo Gouveia e da deputada Eva Gouveia, do PSD, que é o ministério, inclusive, né, está nas mãos aí do PSD do governo Lula. Vamos ver o que é que o Pablo Gouveia traz de expectativa aí nessa nova missão. O sentimento é grande, a emoção foi maior ainda, né? Hoje, um momento importante onde lembrei muito do meu pai aqui, fez discurso que fez emocional, mas a missão realmente que é o que importa. Eu sei que é uma missão muito grande, que a Paraíba é um campo do segmento muito forte e estou pronto para trabalhar. Vamos embora para a luta. Temos o apoio do ministro André de Paula, da senadora Daniela. Vamos junto também com a parceria com o governador João Azevedo, nosso vice-governador Lucas, e vamos para a luta. Um abraço. Tá, esse é o Pablo Gouveia, é um dos cargos, né, federais, ainda tem muito cargo federal aqui no estado da Paraíba e no Brasil como um todo, para essa arrumação aí entre os partidos da base aliada aqui do governo Lula. Tem uma discussão ainda muito grande de indicações. Bom, vamos começar nosso debate. O vereador Carlão já chegou aqui pelos estúdios, não fugiu não do debate. Vamos fazer essa análise aqui dos 100 primeiros dias do governo Lula. Deixa eu cumprimentar logo então o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Luiz, é um prazer voltar aqui ao Rede Verdade e debater esse período agora, esse momento importante para a gente, que são os 100 dias do presidente Lula no governo. Dizer que essa iniciativa, eu acho que é importante. Desejar também boa tarde ao vereador Carlão, que chegou aqui agora. E vamos para o debate, vamos fazer um bom debate, que até porque é salutar para a democracia brasileira. Bom demais. Está se ajeitando aqui, inclusive nessa democracia aqui da TV Arapuã, sempre abrindo espaço para não só os dois lados, para todos os lados possíveis num debate, e a gente não podia fazer diferente hoje. Vereador Carlão, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, Jackson Macedo, presidente do PT, a todos que nos veem e escutam aqui pela TV Arapuã. É sempre um prazer estar com vocês, debatendo a verdade quando tem que ser dita e tem que ser dita sempre. Bom demais. Bom, vamos começar aqui em linhas gerais, Jackson. Que leitura você faz dos 100 dias? Claro que a gente vai entrar em alguns temas específicos, mas em linhas gerais, como é que você analisa esse primeiro momento aí do governo Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, Luiz, nós recebemos o Brasil praticamente arrasado. Foram 4 anos de total destruição das políticas públicas que tanto deram certo no Brasil, desde os 2 governos do presidente Lula até os governos da presidenta Dilma. Então você teve uma total destruição de políticas públicas que deram muito certo no Brasil, e a gente agora, nesse período de 100 dias, a gente começa a reestruturar essas políticas públicas. Infelizmente, no meio disso tudo, você tem o 8 de janeiro. Foi tentado dar um golpe no nosso país, né, um golpe militar, inclusive com a ajuda de parte de segmento militar. A prova disso é que você tem um ex-ministro do ex-governo do presidente Bolsonaro preso, né, tentando explicar a minuta de golpe, né, motivos que levaram aquele ato do dia 8 de janeiro. Então,
todo aquele movimento que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro paralisou o governo por um período. O governo teve que rearrumar a casa, teve que dialogar com as outras instituições da nossa democracia, com o STF, com o parlamento, e a partir daí montar uma agenda de desenvolvimento, retomando políticas públicas que deram muito certo no Brasil, como o Bolsa Família, enfim, outras políticas que o governo começa a engrenar agora. Eu tenho uma avaliação extremamente positiva desse período e eu acho que a partir de agora o governo Lula engrena com essas políticas públicas que vão incluir realmente as pessoas na linha de desenvolvimento do nosso país. Vereador Carlão, você está de acordo com essa leitura feita aí pelo presidente do PT, Jackson Macedo? A gente vê a dificuldade do presidente Jackson, né, em poder dizer alguma coisa que foi feito por esse desgoverno, que é o desgoverno de Lula. A gente está falando de um homem inexperiente, não. A gente está falando de um homem cujo partido ocupou a presidência do Brasil há 4 anos. A gente está aqui, ou melhor, há 4 mandatos, né, com exceção do primeiro que teve que ser expurgado em razão do seu impeachment, por causas fiscais. A gente precisa dizer, a gente está falando de um homem que está ocupando a presidência, não é um inocente que chegou agora. Né? A gente está falando de um cara que está aí, governou o Brasil durante 8 anos, colocou seus sucessores e chega agora, passados 100 anos, e não mostra nada para a população. Você vê a dificuldade de Jackson, ele traz o 8 de janeiro. Olha só, um monte de pessoas, de idosos que estavam ali na frente dos quartéis, exigindo eleições limpas, buscando mais transparência eleitoral, que faz parte de toda a democracia. E a dificuldade é justamente essa. O que é que eu vou dizer? Não vou dizer nada, vou falar do 8 de janeiro. Mais difícil está passando o nosso estado vizinho, o Rio Grande do Norte. Um desgoverno na presidência mostra um desgoverno também dentro dos estados. Tanto o presidente Lula, que é do PT, como agora a Fátima aqui do lado, está trazendo um caos para o Rio Grande do Norte. Falta de segurança, falta de condição de aparelhamento, as escolas estão fechadas, os hospitais fechados. Olha só a dificuldade. E vou trazer um dado importante, a gente tem que destruir isso com um dado. O presidente Lula traz já uma taxa de desemprego já em 8,7%. Isso é real, pessoas desempregadas. A gente está falando de quase 4 milhões de pessoas que estão em desemprego depois que esse presidente assumiu. Vamos para Bolsonaro nos primeiros 100 dias? Um aumento de 10% do emprego formal. Eu estou falando de mais de 4 milhões e 100 mil empregos gerados em 100 dias. É isso que a população quer ver. É isso que as pessoas têm que encontrar. A gente está vendo um aumento de inflação, aumento na gasolina. Isso tudo já está refletindo nos preços. A população está sofrendo nesses 100 dias e não quer mais nem um mês desse governo. É uma tragédia que está acontecendo e a tragédia está anunciada. Jackson, você considera que essa é uma leitura de comparação com os 100 dias de Jair Bolsonaro, coloca os 100 dias de Lula abaixo de uma média de uma expectativa? Olha, você não pode comparar porque o período que antecedeu o governo do presidente Lula, né, e o período que antecedeu o governo do presidente Bolsonaro foram períodos distintos. A forma como o presidente Lula recebeu o país foi um país quebrado, aniquilado. Foi um país que tentava trazer ao nosso domínio, tentava trazer à política nacional uma política extremamente fascista. Para vocês terem uma ideia, mais de 35 milhões de pessoas no Brasil não tinham o direito de tomar café, almoçar ou jantar. As pessoas voltam agora com o Bolsa Família, que é uma política de inclusão, que é uma política que vai colocar as pessoas na agenda de desenvolvimento, ter essa mínima perspectiva de almoçar, tomar café e jantar. O presidente Lula aumentou em 38%, fazia 6 anos que a merenda escolar não tinha aumento do repasse para estados e municípios. Agora o governo federal aumentou em 38% o repasse para a merenda escolar, fora o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que nós vamos aumentar em muito, né, o repasse em relação à agricultura familiar, inclusive obrigando que instituições de governo federal, estadual e municipal comprem da agricultura familiar. A nossa luta, Luiz, durante esse governo, com certeza, além de remontar o país, que essas pessoas destruíram durante 4 anos, é contra a fome. Nós temos que lutar contra a fome. Que eles quiseram armar as pessoas. Nós queremos levar comida para a mesa das pessoas. É o grande objetivo desse governo. E as políticas que começam a ser retomadas trazem de volta o país nessa linha de desenvolvimento que tanto fez o Brasil crescer durante os governos do presidente Lula. Você vai fazer uma ressalva, vereador? Não é nem ressalva, sabe assim. Eu vejo o esforço do presidente Jackson em defender aquilo que acredita. Mas a gente tem que trazer a verdade quando ela precisa ser dita. A primeira coisa que Lula fez quando assumiu o governo foi tirar a política de surdos. Esse é o governo humanizado que está aí. Esse governo que estava aí, ele nunca tinha dado 13º para o Bolsa Família. Quem fez isso foi o governo Bolsonaro. A gente tem que entender que a política de águas realmente existiu. Durante anos, nós, paraibanos, nordestinos, sofremos sem água no Nordeste.
E a água chegou no governo Bolsonaro, sabe por quê? Porque veio licitação, esquema, corrupção em cima de corrupção e ganhavam dinheiro com a indústria da seca do Nordeste. Era isso que acontecia com a política do PT. É uma tragédia que está acontecendo. A gente não consegue enxergar, infelizmente, nada. Esse plano que está aí, esse governo que está aí, ganhou dizendo que não tinha nenhum plano econômico. Olha. E o que é que aconteceu? Passou-se 100 anos, 100 dias, e eles não mostraram nenhum plano econômico, uma perfeita desestabilização da economia. A gente não vê nenhuma meta, nenhum projeto, não é nada apresentado, e a população está sofrendo com isso. A insegurança já é vista por toda a nação. Eu particularmente, estou aqui abismado. Dizer que foi Bolsonaro que trouxe a água do São Francisco para o Nordeste. Dizer que foi Bolsonaro que trouxe a transposição do Rio São Francisco para o Nordeste. As pessoas que estão em casa, meu amigo e minha amiga que está em casa, que está assistindo a gente agora, meus amigos e minhas amigas do interior, do Cariri, do Sertão, que sabem quem trouxe as águas do Rio São Francisco para cá. Um projeto que estava arquivado no nosso país há anos, que foi desarquivado pelo presidente Lula, foi executado pelo presidente Lula e que nós fizemos, por exemplo, aqui na Paraíba, a maior inauguração popular da história desse país. Então nós estamos em 100 dias de governo, com certeza, reconstruindo aquilo que esse governo, que o vereador Carlão aqui representa, destruiu. Eles tentaram golpear a democracia no dia 8 de janeiro. Eles agora têm que explicar, é um ex-ministro preso, que tem uma minuta de golpe na casa dele e explicar porque o presidente Bolsonaro não queria devolver as joias que vieram da Arábia Saudita, que pertenciam à República Brasileira e que ele mandou retirar da Receita Federal através de um militar. Ele vai ter que explicar isso. E o TSE e o STF já estão acompanhando esse debate e nós sabemos que não só ele será condenado, como ele ficará inelegível e anotem aí, Bolsonaro será preso. Ele será preso porque ele vai ter que responder por tudo aquilo que ele fez durante esse período que ele foi presidente da República. Pelo menos metade das pessoas, de nossos irmãos, dos seus parentes que estão em casa, que morreram de Covid, a responsabilidade é desse governo. Esse governo que zombou das pessoas que faltavam lá nos hospitais. Esse governo que zombou da vacina, que zombou da ciência e que enganou você que está em casa, porque Bolsonaro se vacinou. Ele mentiu para você quando ele zombou daquelas pessoas que se vacinaram, quando ele zombou da ciência. Então, Bolsonaro, além de ser uma farsa na política, ele é uma farsa como um ser humano. É uma coisa que precisa ser apagada da história do nosso país. E é isso que nós estamos fazendo nesses 100 dias de governo, para a partir de aqui começar a construir grandes políticas públicas de inclusão para devolver o país ao nosso povo. Tem pouco, os 100 dias é um período, há uma cobrança exagerada em relação ao governo, aí eu queria ouvir os dois em relação a isso. Sobre Lula, se cobra aí todas as promessas em 100 dias, é um tempo curto ou é uma simbologia, é uma armadilha que os próprios gestores montaram para si próprios, sempre tem um marco ali nos 100 dias? Bem, a gente tem que compreender, né? Trabalhando com a verdade dá sempre certo. É lógico que 100 dias é muito pouco para a gente mostrar o que um governo pode apresentar. Mas a gente já tem dados, Luiz. A gente está falando de mais de 4 milhões de desempregados hoje por causa desse desgoverno que aí está. A gente está falando já de um aumento de inflação, porque eles inventaram agora de aumentar o combustível. Quando o Bolsonaro reduziu a taxa de impostos, qual governo fez isso? Reduziu a taxa de impostos e aumentou a arrecadação. Quem conseguiu isso? Foi o governo anterior. Ninguém está aqui querendo discutir, vamos discutir o 8 de janeiro, vamos discutir o 8 de janeiro. Quantas pessoas depredaram aqueles bens, devem ser presas, devem ser pagados o seu preço. Acabou, tá, ponto final. Agora, por que eles querem encontrar o crime, por exemplo, e o PT mesmo é um dos partidos que não quer abrir uma CPI? A gente tem que trabalhar com a verdade para as pessoas. A gente não pode trabalhar com mentira. Eu estou trazendo um dado. O que foi que o Bolsonaro fez nos 100 governos? Vamos lá. Nos 100 dias de governo dele, ele apresentou o projeto anticrime e apresentou a reforma da Previdência. O que é que esse desgovernado está aí na presidência mostrando o quê, gente? Essa é a realidade, não existe o que mostrar, ele não tem o que mostrar. É tudo ideias, propostas, pensamentos vagos e a população está sofrendo, e a economia está sofrendo, e o pior, empresas fechando, está aí, gente, é desemprego, empresas estão fechando, montadoras não querem mais estar no Brasil porque não tem governo, porque não tem política de economia, porque não tem política para as pessoas. Quem é que vai ficar aqui? Infelizmente, é essa total insegurança que o Brasil está passando por causa desse desgovernado que está fazendo aí o presidente Lula. Olha, você acha que uma empresa que está fechando hoje no Brasil é por causa de 100 dias do governo do presidente Lula ou por causa de 4 anos de atraso nesse país?
Eu acho que você culpar um governo que começa agora, que no meio desses 100 dias, você tem um ato em Brasília de pessoas desesperadas, que não aceitam o resultado da eleição e vão lá para destruir a nossa democracia e responsabiliza essa queda econômica que nós estamos vivendo nesses 100 dias de governo, é no mínimo uma irresponsabilidade política. Eu listo para vocês aqui o que é que em 100 dias já foi feito. O Minha Casa Minha Vida, converse com os pequenos construtores, todos estão vibrando com Minha Casa Minha Vida. O governo Bolsonaro acabou com a faixa 1, aquela faixa que atendia as comunidades mais carentes para ter acesso à habitação. Lula recriou Minha Casa Minha Vida, fortaleceu a faixa 1. Lula fortaleceu o Bolsa Família com R$600, mais 150 por criança. Isso é uma política permanente, não é a política eleitoreira de Bolsonaro que criou aquela política de repasse de recursos durante o período eleitoral que ia acabar em dezembro. Não é uma política eleitoreira de Bolsonaro de baixar combustíveis, diminuindo o imposto federal, mas jogando nas costas dos governadores, em cima do ICMS dos estados, destruindo o ICMS dos estados, que vai direto na educação, na saúde dos estados, penalizando os estados. Isso foi o que o Bolsonaro fez, uma política eleitoreira para tentar derrotar o presidente Lula e perdeu a eleição. Quando ele usou, inclusive, e o ministro dele está preso hoje na Polícia Federal por isso, quando ele usou a Polícia Rodoviária Federal para tentar derrotar o presidente Lula, colocando a Polícia Rodoviária Federal na rua no dia da eleição, para impedir que aqui no Nordeste os eleitores fossem votar. Era um ato de desespero, porque eles sabiam que a população não aguentava mais 4 anos desse desserviço ao Brasil. Vereador Carlão, você acha que o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro é ser preso? Só é preso quem é culpado e condenado, como foi Lula. Mas eu quero fazer aqui uma justiça com a PRF. A Polícia Rodoviária Federal, assim como as instituições, nunca trabalharam em prol de um homem. Elas trabalham em razão do seu regimento e de uma Constituição. Então eu quero fazer justiça aqui a esses honrados homens da Polícia Rodoviária Federal. E é claro que não. Só preso quem fez corrupção, como Lula fez, e só de devolução de recursos roubados da corrupção foram mais de 5 bilhões. Isso processualmente mostrado. Como é que você avalia esse terceiro mandato de Lula na história do combate à corrupção, que era o discurso de Bolsonaro na campanha? Facilidades da corrupção está na cara. Já agora, imediatamente. Vamos lá. Qual foi a medida que o presidente Bolsonaro utilizou para os seus ministros? Eram homens ilibados, que tinham competência técnica, que sabiam o que estavam fazendo. Eles não estavam ali porque eu estava ocupando um cargo político, não. Lula pegou todos os piores criminosos que respondem o processo, colocou no ministério para fazer política. Nós não queremos isso. Luiz Torres, eu vou falar aqui como um homem que vem na política há pouco tempo, desde 2016. Eu quero que esse governo dê certo. Porque se ele der certo, o Brasil vai dar certo, a Paraíba vai dar certo, João Pessoa vai dar certo. Você torce por isso de verdade? Eu preciso torcer, eu não posso ir contra, mas infelizmente todos os sinais que estão sendo dados é de caos e tragédia. Não se passa segurança. Como é que você coloca nos seus ministérios homens que são envolvidos em esquema de corrupção? É esse tipo de política que o Brasil não aguenta mais. E o mundo lá fora está vendo tudo isso. Olha, Luiz, é importante dizer aqui por que é que o ministro Sérgio Moro rompeu com Bolsonaro e saiu do governo Bolsonaro. O Brasil todo lembra. Sérgio Moro disse que Bolsonaro intervia na Polícia Federal, que Bolsonaro só nomeava delegado e superintendente da Polícia Federal quem era ligado aos filhos, quem topava acoitar aquilo que os filhos faziam. E ele deixou claro isso publicamente. O ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que além de ter sido um juiz ladrão, porque prendeu um homem inocente, única e exclusivamente para dar o direito de Bolsonaro de ser presidente da República, porque se Lula disputasse a eleição com ele, Lula venceria a eleição, foi ser ministro do governo que ele caçou, do governo que ele ajudou a eleger. Isso em qualquer democracia do mundo, esse rapaz era para estar preso. E ele saiu do governo dizendo que o governo Bolsonaro era corrupto, que o governo Bolsonaro intervia na Polícia Federal, que o governo Bolsonaro não tratava a Polícia Federal de forma republicana. O ex-ministro do governo Bolsonaro, o delegado Torres, está preso hoje em Brasília e um dos motivos, além do ato, daquele covarde ato no dia 8 de janeiro, ele ter usado a estrutura da PRF, está no processo no TSE. Não sou eu que estou dizendo, não. Bolsonaro hoje corre o risco de ficar inelegível, porque no TSE tem um processo que ele está dizendo que a Polícia Rodoviária Federal foi usada como uma milícia
para o Jair Bolsonaro no dia da eleição, aqui no Nordeste, de forma muito especial, porque eles sabiam que o Nordeste daria vitória ao presidente Lula. Então essas coisas são fatos que estão marcados na história da República e na história do nosso país. Fazendo uma análise da economia, os governos federais são sempre medidos ali pelo seu sucesso ou insucesso, principalmente na economia. Existe, aí eu quero perguntar na visão de Jackson, também do vereador Carlão, existe na visão de vocês um boicote de parte ou do mercado, né, a partir do Banco Central, indicação lá no governo Bolsonaro, um boicote para que a economia do Brasil vá mal na gestão de Lula e a ele seja imputado um insucesso? Eu não tenho a menor dúvida disso. O presidente do Banco Central, que foi colocado lá para o Bolsonaro, e que você tem uma autonomia aprovada por um Congresso que era subserviente a Bolsonaro, através de Arthur Lira, que tem um comando daquela casa, aprova uma autonomia, enquanto o Brasil cresce, tenta crescer, o Banco Central joga o país para baixo. É impossível que um país como o nosso, grande como o Brasil, que queira crescer como o Brasil quer, que volta a ter respeito internacional. Lula agora foi convidado para uma reunião do G7. Bolsonaro passou 4 anos como presidente da República, nunca foi convidado para uma reunião. Nem sequer do G15, do G10. Lula foi convidado agora para maio numa reunião do G7. E o presidente do Banco Central bota uma taxa de juros a 13,75% por ano. Isso é um absurdo. Joga a política para baixo. É o governo Lula querendo levar o Brasil para gerar emprego, para desenvolver. Né? E o presidente do Banco Central, que é bolsonarista, colocado lá por Bolsonaro, que tem uma autonomia que foi aprovada pelo Congresso e infelizmente vai ficar lá por mais alguns anos, bota uma taxa de juros que não existe em nenhum país do mundo. Essa taxa de juros de 3,75% ao mês. Então, nós não aceitamos esse tipo de política. E cabe aos partidos, os movimentos sociais, continuar na luta defendendo a redução dessa taxa de juros, porque o Banco Central deixou de debater a economia e passa agora a fazer uma intervenção política no nosso governo. É difícil. Eu conheço e reconheço. É difícil para a Jackson falar aqui de 100 dias de governo, o que foi que esse presidente Lula fez? É zero. A gente tem que fazer aqui a resposta específica. A gente está falando de taxa de juros. E baixar a taxa de juros irresponsavelmente, como que é Lula e o PT, isso vai trazer desabastecimento, alta da inflação, aumento de preço. A gente tem que considerar que taxa de juros hoje, baixar de maneira irresponsável, não ajuda mais. Isso se fazia lá no tempo de Lula, que comprava todo mundo com petrolão e mensalão. Pessoal, olha só, vamos falar para é dado. Eu estou trazendo aqui dado. Está difícil para a Jackson falar em dado, eu estou trazendo dado. A mentira que o presidente Lula falou foi que o Brasil não tinha crescido nada em 2023, em 2022. Foi demonstrado, e na cara dele negado, dizendo que foi mentira que ele disse, que o Brasil cresceu 3% no ano de 2022, mais do que a China. Isso não acontecia há 40 anos. É esse Brasil que a gente quer de volta. É esse Brasil que a gente precisa. Não quero saber se vai ser Lula ou Bolsonaro lá, não. Eu quero que o Brasil aumente. E está sendo difícil. Vem aqui, Jackson, vem aqui, me perdoe. Mas você vem falar de 100 dias do governo Lula, mas não mostrou nada. O cara não fez nada. Você está falando de 8 de janeiro. Eu estou falando do Rio Grande do Norte aqui, escolas fechadas, homem. Eu estou falando de hospitais fechados. Brasil que não tem governo, os estados estão desgovernados, o crime tomando conta, mas é isso que acontece. Eu vou precisar pedir um intervalo, rapidinho, 1 minutinho, a gente volta aqui nesse debate com o presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo, vereador Carlão pelo Bem aqui de João Pessoa. 1 minutinho só, a gente está de volta. Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade, hoje colocando aqui ao meu lado, no meu lado esquerdo, o presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo, do meu lado direito, na minha direita aqui, o vereador Carlão pelo Bem de João Pessoa, a gente analisando aqui um pouco os 100 dias do governo Lula. Na leitura de vocês, qual é a expectativa e qual é a ameaça, né, para o governo para frente? Aí, Jackson, você antevê alguma ameaça e antevê alguma perspectiva aí do governo para frente? A mesma pergunta eu faço para Carlão, o Jackson pode fazer aí a análise. Olha, a grande preocupação que nós temos hoje, a partir de 8 de janeiro, você tem a democracia estabilizada, mas a gente não sabe o que é que sai da cabeça dessas pessoas. Eu acho que o Estado é permanente de atenção, de cuidado com a democracia brasileira, não só o presidente Lula, mas o STF, o Congresso Nacional. A preocupação é de manter a estabilidade democrática do nosso país, porque a gente não sabe o que é que essas pessoas podem fazer. As pessoas não aceitaram o resultado da eleição. Carlão veio para cá dizer que as pessoas democraticamente foram para frente dos quartéis, não aceitar o resultado da eleição. Muito pelo contrário, foram para frente dos quartéis pedir intervenção militar.
Nós vimos aqui em João Pessoa, em todas as cidades do país, gente gritando, apelando para que os militares fossem para a rua. E agora, numa democracia, é muito fácil fazer isso. Eu queria ver essas pessoas, na época da ditadura, pedir democracia na frente de quartel. Com certeza, alguns teriam morrido, como os nossos companheiros morreram naquela época. Então, a nossa preocupação maior nesse momento é manter a estabilidade da democracia. É dar o direito de que a gente possa estar aqui hoje debatendo democraticamente com Luiz Torres aqui no meio. Porque se fosse pelo interesse desses fascistas, sequer nós estaríamos aqui hoje debatendo. Porque isso é o fascismo. Não aceita o debate. É o Estado único, né? É a ideia única. Isso nós não queremos. Nós temos que ter o direito de debater, de construir a nossa democracia. O Brasil está caminhando, está sendo construído para que seja devolvido às pessoas as grandes políticas públicas que deram tanto certo na história do primeiro governo do presidente Lula. Agora é salvar a democracia brasileira e, para isso, o Estado é permanente. Vereador Carlão, para a gente fechar. Olha, é muito triste, mais uma vez. A gente teve a oportunidade de vir aqui, eu queria ouvir alguma coisa. Os 100 dias do governo Lula ou do ex-presidiário Lula dizendo aqui. Não foi dito nada. O que eu tenho para dizer para você é que quando esse homem assumiu o governo, ele simplesmente aumentou os ministérios. Mais de 15 ele colocou agora. Voltou para aquela prática de estatais, deu onde fundos de investimento, fundos de pensão foram saqueados, estatais eram saqueadas para aparelhar esse governo que está aí. O que a gente quer é uma política agora de economia real, de crescimento de um Brasil sério. O que o presidente tem que focar agora, por exemplo, é trazer os empregos que ele já perdeu. E é isso que vai fazer. O maior programa social que existe é emprego e baixa inflação. Isso aí, esse governo não está conseguindo fazer. Bom, vocês deveriam ir para o frente a frente. Se Deus quiser, a gente marca aí para a gente poder ter mais tempo aí de debate. Queria agradecer a presença de ambos aqui no Rede Verdade. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Jackson, muito obrigado pela presença aqui no Rede Verdade. A gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.